Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo abordaremos uma problemática que é combinação simples e completa. Até então, todos os nossos vídeos se voltaram para a combinação simples. São combinações onde não existe repetição de elementos, sem repetição de elementos. Inclusive nós deduzimos no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui em cima, esta fórmula da combinação simples. Neste vídeo a ideia é fazer um contraponto de combinação simples e combinação completa, que é a combinação onde pode existir repetição de elementos. E para isso eu propus um problema, um mesmo contexto, com duas perguntas diferentes. E nós vamos responder a ela aí para fechar o último tópico de combinação, falando de combinação completa ou combinação com repetição de elementos. Então o contexto é o seguinte: numa sorveteria há 4 sabores de sorvete. Então, chocolate, flocos, morango e baunilha. E você deseja comprar uma casquinha com 2 bolas. Quantas possibilidades existem se essas 2 bolas forem de sabores distintos? Na letra A. Na letra B, não necessariamente forem de sabores distintos. Nós vamos atacar primeiro o problema da letra A. Primeira pergunta. Eu estou falando da hierarquia, da bola da casquinha que vai ficar na casquinha, a bola que vai ficar em cima? Estou falando de primeira e segunda bolinha? Não. O que eu estou falando aqui é duplas de sabores, porque eu vou comprar 2 bolas. E necessariamente são distintos. Então, nesse contexto, eu não poderia pegar 2 bolas de chocolate, por exemplo. Agora, se eu pego uma de chocolate e uma de flocos, ou flocos e chocolate, é a mesma possibilidade. Eu não vou contar 2 vezes. Até porque se a ordem importasse, seria um problema de permutação. Então, a primeira coisa é que esse problema é um problema de combinação. A ordem não importa, dado como ele foi colocado. A segunda coisa, dado que a ordem não importa, é um problema de combinação. Existe repetição de elementos? Podem ter sabores com bolas iguais? Ou bolas com o mesmo sabor? Não, né? Não pode ter 2 de chocolate, por exemplo. Então aqui é sem repetição de elementos. Então eu estou numa combinação simples. Nós podemos até atacar a fórmula. Então, quantas possibilidades existem se forem bolas de sabores distintos? Então, qual que é a sua amostra? A sua amostra é a quantidade de sabores, que são 4. Então, uma combinação de 4. E eu vou escolher quantos desses 4? 2. Né? Vamos usar a fórmula aqui. Combinação de 4 tomadadores. O N está fazendo o papel do 4, então em cima vai ficar 4 fatorial. Dividido por o K está fazendo o papel é o 2. E ainda aparece N menos K, ou seja, 4 menos 2 fatorial. Mas como eu já falei para vocês, às vezes a fórmula eu vou precisar abrir. Então, não sei se compensa muito pela fórmula, que eu vou ter que abrir, então talvez ir direto seja mais rápido. Então, abre aqui o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que eu vou parar aqui? Para justamente, eu vou abrir até o maior que eu consigo. Para justamente cortar com o de baixo, ó. 2 fatorial, 2 fatorial. Então, ó, cortou, cortou. 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. Se você fosse direto pelo PFC, você cairia exatamente aqui. 4 possibilidades para o primeiro sabor, 3 possibilidades para o segundo sabor, mas eu preciso descontar, porque não tem primeiro e segundo sabor, é uma dupla, né? Por 2 fatorial. E isso daria 12 dividido por 2, 6. Então, a resposta da letra A é 6. Só para confirmar, vamos listar todos os sabores que poderiam ser, sendo 2 distintos? Vamos listar aqui, ó. Então vamos lá. Poderia ser chocolate flocos. Poderia ser chocolate morango. Poderia ser chocolate baunilha.
Note que flocos de chocolate não precisa, porque não tem ordem aqui. O que mais que pode ser? Flocos e morango, flocos e baunilha, e falta ainda morango e baunilha. Então todas as 6 possibilidades desse número estão aqui, eu listei. Note que nenhuma delas há repetição de sabores. São 2 distintos pela pergunta. Agora, quantas possibilidades existem se não necessariamente forem sabores distintos? Vou começar da mesma forma. A ordem importa? Não, não importa, porque eu não estou falando de primeiro e segundo sabor. Primeiro e segunda bolinha, ou a bolinha que vai ficar dentro da casquinha. Então a ordem também não importa. Contudo, aqui pode ter repetição de elementos? Quando eu falo não necessariamente distintos, significa que pode ter. Eu poderia pegar 2 bolinhas de chocolate. Então, ao contrário dessa, aqui pode ter repetição de elementos. Então, enquanto esse problema da letra A era um problema de combinação simples, por isso que eu até pude usar a fórmula, esse problema aqui configura um problema de combinação completa. A ordem não importa a combinação, mas pode ter repetição de elemento. Então isso daqui é uma combinação completa. E aí, nós vamos começar de um jeito diferente, nós vamos começar listando. Essas 6 possibilidades entram aqui, porque não está falando que vai ser sabores iguais. Está falando que não necessariamente são sabores distintos. Então, pode ser distintos, como pode não ser. Então, esses 6 casos entram nessa resposta, que é chocolate flocos, chocolate morango, chocolate baunilha, né? Flocos e morango, flocos e baunilha, e morango e baunilha. Então, essas 6 contemplam, porque não necessariamente forem distintos. Se forem distintos, são essas 6 possibilidades. Agora, o que está faltando eu acrescentar? Se forem iguais. Então, poderia ser ainda 2 bolas de chocolate, 2 bolas de flocos, 2 bolas de morango ou 2 bolas de baunilha. Consegue ver alguma possibilidade a mais, além dessas? Então, sendo 2 bolas diferentes, eram 6. Mas, não necessariamente são distintas. Poderiam ser 2 iguais, mais 4. Então, nós já temos a resposta desse problema. A resposta desse problema é 10. 10 possibilidades. 4 a mais do que essa. Justamente essas 4 aqui. Mas, e se fosse um problema mais complicado de fazer listando? Como que eu pensaria? Então, eu já sei que a resposta tem que ser 10. Mas eu quero pensar numa estratégia para resolver. E, por ser uma combinação completa, eu não vou conseguir resolver assim. E é aqui que está a solução bonita de combinação completa. Que eu vou mostrar como se resolve problemas desse tipo. Onde a ordem não importa e tem repetição de elementos. Existe uma fórmula para isso, mas a fórmula é ruim de lembrar. É um pouco difícil. Se você quiser, pode até pesquisar. Mas eu vou te ensinar o raciocínio para resolver e vocês vão gostar. Porque nós já fizemos isso em vídeos anteriores. Vamos pensar assim, pessoal. A ideia para resolver isso tem a ver com o que a gente chama de soluções inteiras não negativas para uma equação. O que isso quer dizer? Vamos considerar que o chocolate seja x1, x2, flocos, x3, morango, x4 seja baunilha. Beleza? Show! Vamos colocar assim, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4, que são justamente os 4 sabores. Isso daqui tem que ser igual a 2. Por quê? Por isso que a gente chama de solução não negativa de uma equação. Então, x1 é chocolate, x2 é flocos, x3 é morango, x4 é baunilha. Eu poderia usar C, F, B, N, B também, tanto faz.
Pensa numa possibilidade possível de comprar essas bolas não necessariamente distintas. Poderia ser duas de chocolate. Comprando duas de chocolate, vou colocar um Czinho aqui, F, M e B. Comprando duas de chocolate, eu não compraria nenhuma de flocos, nenhuma de morango e nenhuma de baunilha. E isso dá 2. Por que eu igualei a 2? Porque eu tenho que comprar duas bolas. A soma disso tem que dar 2. Eu poderia comprar uma de chocolate e uma de flocos. Eu poderia comprar uma de flocos e uma de baunilha. Eu poderia comprar uma de morango e uma de baunilha. Eu poderia comprar duas de morango e nenhuma de nenhuma outra. Conseguem ver que todos esses casos satisfaz a minha pergunta? Eu vou atribuir valores inteiros para as variáveis, para chocolate, flocos, morango e baunilha, e essa soma tem que dar 2. Por que tem que dar 2? Porque são duas bolas. Tá vendo isso, pessoal? E todos os cenários, os 10 que eu tinha listado antes, satisfazem aqui. Por exemplo, um flocos e um morango que não foi. Então seria 0 chocolate, 1 flocos, 1 morango e 0 baunilha. A soma dá 2. Com esse esquema eu consigo representar todas aquelas 10 possibilidades. Aqui eu representei apenas 5. Só que ao invés de representar com números, eu vou representar com bolinhas e barrinhas. Assim, ó. Se forem 2 de chocolate, eu vou colocar 2 barrinhas. Tem alguma de flocos? Não. Tem alguma de morango? Não. Tem alguma de baunilha? Não. Beleza? Isso vai representar o quê? 2 bolas de chocolate, esse esqueminha, tá? Agora, uma de chocolate e uma de flocos. Esses espaços em branco significa que eu não comprei de morango e não comprei de baunilha. Agora, o que se representa isso daqui, ó? Não comprei nenhuma de chocolate, nenhuma de flocos, 2 de morango e nenhuma de baunilha. E essa daqui, ó? Nenhuma de chocolate, nenhuma de flocos, uma de morango e uma de baunilha. E para finalizar, o que essa última representa? Eu comprei 2 bolas de morango. Não, 2 bolas de baunilha, perdão. E nenhuma de morango, nenhuma de flocos, nenhuma de chocolate. Consegue ver que esse esquema de barrinhas e bolinhas é justamente os números que estavam? E por que eu estou usando isso? Porque independente do esquema ou da possibilidade que eu estou representando, eu estou sempre usando os mesmos símbolos. 2 bolinhas e 3 barrinhas. Olha, pessoal, aqui estão 5. Eu poderia colocar as outras 5, que a gente sabe que tem 10. Mas independente de qual eu esteja escolhendo, sempre eu estou usando os mesmos símbolos. 2 bolinhas e 3 barrinhas, em todos os casos. O que a gente já estudou, que não importa a configuração que as coisas estejam, eu sempre uso as mesmas letras. O que é? Que a gente já estudou, que não importa em quão baralhado esteja, eu sempre uso as mesmas letras. Ou no caso, os mesmos símbolos. Se te veio a ideia anagramas, você está no caminho certo. E é aqui que combinação e anagramas se relacionam. Ou em outras palavras, combinação e permutação se relacionam. Porque todas as possibilidades seriam as permutações de bolinhas e barrinhas. Aquelas 10 possibilidades que eu listei são todas as permutações de 2 bolinhas e 3 barrinhas. Então, qual que é a moral da história? Para resolver isso, eu vou resolver com a ideia de uma permutação com repetição. Por quê? O sinal de mais está fazendo o papel da barrinha, ó. Por isso que são 3 barrinhas. E o 2, que é a quantidade que fica aqui depois da igualdade, são as 2 bolinhas. Então, se porventura fosse 3 bolas,
Aqui apareceria 3, né? Então, a resposta disso seriam todas as permutações de 3 barrinhas e 2 bolinhas. É só pensar, ó. Isso daqui é uma possibilidade. O que ela representa? Nenhuma chocolate, uma flocos, uma morango e uma baunilha. Essa é uma outra possibilidade. Uma chocolate, uma flocos, nenhuma morango, nenhuma baunilha. Então, se você listar os 10 anagramas, entre aspas, porque anagramas é para a palavra, deste símbolo, você tem a resposta. E nós já estudamos permutação com repetição. Quantos símbolos são no total? 5. Mas tem 3 repetições de barrinhas e 2 repetições de bolinha. Eu preciso descontar, né? Mais uma vez aqui. Por quê? Qual que é esse cenário? Um chocolate, um flocos, nenhum morango, nenhuma baunilha. Agora, se eu pego a bolinha preta e coloco aqui, e a vermelha eu coloco aqui, mudou a configuração? Não, né? Continua sendo um chocolate, um flocos, nenhum morango, nenhuma baunilha. Então as permutações, as repetições precisam ser descontadas. Então, como que eu vou fazer isso? Utilizando permutação com repetição. Isso é muito bonito, porque combinação completa com repetição, eu resolvo como uma permutação com repetição. Ficaria assim. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 símbolos para usar. No primeiro pode ser qualquer uma dos 5, né? Depois qualquer um dos 4 restantes. 3, 2, 1. Mas eu preciso descontar pelas repetições. Vou descontar por 3 fatorial, que é as repetições de barrinha, e por 2 fatorial, que é a repetição de bolinhas. E aí eu vou dividir, simplificando o máximo que eu posso. Em cima vai dar 20, embaixo vai dar 2. 20 dividido por 2 são as 10 possibilidades que eu havia listado anteriormente. Muito bonito, né? Moral da história, combinação completa, eu vou resolver com a ideia de anagramas. Pensando nesses anagramas como barrinhas e bolinhas. E vai ter repetição. Então, além de pensar como anagramas, eu vou usar a ideia de uma permutação com repetição, na qual eu preciso descontar as repetições de barrinhas e bolinhas. Então, sempre que você identificar uma combinação completa, onde a ordem não importa e tem repetição de elementos, eu vou fazer uma equação como essa. E a partir da equação, eu vou pensar numa permutação de bolinhas e barrinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.